O corpo humano, ele é basicamente água, né? Os alimentos são água. Enfim, pensar em não ter água é pensar em não existir, né? Então, quando a gente fala de uma crise de abastecimento de água, né, uma crise de gestão de abastecimento, a gente está falando de vidas em risco, né? Por isso que é uma coisa bastante séria. E daí é o seguinte, gente, se a gente for ver, é visível, né, de que de fato a Cantareira está sem água, né? E o que isso tem a ver com a gente, né? Até que ponto isso interfere na nossa vida? Eu gosto sempre de lembrar, gente, que toda crise ambiental é, antes de mais nada, uma crise social. É muito comum que a gente escute, né, que é tudo culpa do aquecimento global, né? A gente escuta isso e é muito conveniente que seja culpa do aquecimento global, porque quando uma coisa é de esfera global, não cabe a nenhum tipo de administrador, né, prever ou lidar com essas crises, né? Quando na realidade, gente, existe sim leituras de previsão, né, de espaços que podem ocorrer ou não deslizamentos, né? Existe sim, né, a gente sabe que região de várzea de rio alaga, né? A gente sabe que se a gente permeabiliza o solo, se a gente asfalta tudo, a possibilidade de alagar é maior, né? E a gente sabe que se a gente não gerir, né, direito o recurso hídrico, né, para abastecimento de cidades, ele pode acabar. A dinâmica do clima, né, ela é importante, ela é relevante, né, mas dá para a gente entender ela. Então dá para a gente prever alguns acontecimentos e é isso que a gente vai tentar entender um pouquinho agora. A gente tem uma quantidade de chuva que a gente tem por ano, né, que é em média, e em 2014 de fato choveu menos, né, em 2013 também um pouquinho menos. Mas isso também já era esperado, né? Em 2009, um geógrafo já falecido, que é o Aziz Absaber, ele preveu, né, fortes chuvas em meados de 2010 e 2011, né, e depois um período de escassez de chuva. Então, assim, o pessoal não sabia isso da administração? Sabia, né? O porquê, né, de não lidar com isso é uma outra questão. Outra questão que é muito importante que a gente precisa se contextualizar é a cidade em que a gente vive, né? A gente vive numa das maiores metrópoles do mundo. Né, são quase 12 milhões de habitantes, né, e desses 12 milhões, desses quase 12 milhões, o sistema Cantareira abastece 9 milhões. Então, assim, a gente colocou no único sistema de distribuição de água, muito mais da metade, né, da população de uma cidade que é uma das maiores do mundo. Aqui, gente, para a gente entender como funciona o sistema da represa, né, é um sistema de captação de água, tá? E que alimenta a represa Billings. Então, não é só a represa Billings, tá? A gente tem uma série de represas ali, ó. No comecinho a Jaguari, a de Jacareí, Cachoeira, Atibaia, Paiva Castro. Todas elas alimentam a represa Cantareira. Então, esse é o que a gente chama de sistema Cantareira, né? Ele vem... Então, assim, já vem lá de outras bacias, de vários rios que abastecem, né, a nossa represa, certo? Então, o que acontece? Para a gente ficar sem água lá, foi acabando em todas essas represas primeiro. Então, para a gente chegar no que a gente chama de volume morto hoje, ali naquela represa, a gente passou por uma série de outros processos, né, de seca. Né? E quando que isso chegou para a gente? Quando que essas informações começaram a chegar para a gente de que a água estava faltando? Quando a gente já estava discutindo se ia ou não usar o volume morto. A água, ela tem um ciclo que é permanente, né? A gente chama de recurso renovável, porque ela se renova. Toda água que a gente bebe, depois que a gente faz xixi, ela evapora, vira nuvem de novo, chove de novo. Saca? Toda água que uma planta usa para crescer, a gente come ela, a gente absorve, a gente soa essa água, ela evapora e ela vai virando chuva de novo. Então, teoricamente, a gente não precisaria se preocupar com a água nunca foi uma preocupação, né? O Brasil nunca precisou se preocupar com a água porque a gente sempre foi um país com água em abundância. Né? Diferente de países que moram, né, que estão em regiões desérticas, que a galera consegue sobreviver com muito menos do que a gente tem sobrevivido de volume morto, né, durante meses. Né? Então, grande parte da crise também é nós não estamos preparados, né, para lidar com uma crise de abastecimento de água, porque a água é uma coisa que nunca foi problema no Brasil. Tem algumas propagandas agora, né, da família Luz, que economiza luz, e daí tem também a família que economiza água, né? E daí aquele discurso de que a gente fica 15 minutos, né, escovando o dente ou tomando banho com a água ligada.
e aquele discurso de a gente reduzir. E dá a impressão de que a água da cantareira acabou porque a gente está lavando o carro. Que é a impressão que passam pra gente, na real. Né? Só que na realidade, gente, o consumo que a gente tem, a gente vai ver isso um pouco mais pra frente, o consumo que a gente faz da água é muito pequeno, né, para uso doméstico. Né? Os grandes usuários, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, são outros. Né? E daí começa a falar, tudo bem, a represa está secando. O que está acontecendo? Né? Esse daqui é uma parte de uma reportagem que eu vou ler para vocês, ó, da Folha de São Paulo. Bares e quitandas, além de pequenas montanhas de lixo, brotaram rapidamente no início de 2014, que é quando eles dão foco para a crise, né, numa área de preservação ambiental próxima à represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo. Então ali, para atender milhares de pessoas que ocupam a Nova Palestina, invasão patrocinada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em novembro de 2013 para que o terreno fosse destinado a moradias populares. A Nova Palestina tomou um pedaço da área total de preservação de 1,1 milhão de metros quadrados. No local, há mais de 40 nascentes que abastecem a Guarapiranga. Menos de 1 quilômetro dali. Por ser área de proteção de mananciais, o terreno estava demarcado para se tornar um parque municipal. Começa a dar a entender, então, isso daqui, gente, era explicando a crise, tá? De que parte da questão da crise, da culpa, é por causa dessa invasão, eles chamam de invasão, tá? Do movimento do sem-teto ali. Se a gente for problematizar essa ocupação, a gente vai problematizar a precariedade com que essas pessoas têm vivido aí, né? E não necessariamente, né, o mal que elas têm causado ou não para a represa, né? É óbvio que uma área de manancial dentro da legislação não pode ter nenhum tipo de construção. Só que se o cara tem uma fazenda na beira da represa ou ele tem uma mansão, né, e passeia com o iate dele, ele não recebe esse tipo, né? A gente não recebe esse tipo de chamada, né? A gente não vê, por exemplo, a reportagem da Folha falando das mansões que moram na beira das represas. A culpa, né, a gente não pode ser jogada para moradias populares quando a gente sabe que a gente tem ali pastos, né? Ou seja, tem um agronegócio ocorrendo em volta das represas, né? Essa daqui é a primeira represa do sistema Cantareira. Essa daqui é uma imagem dela, ó, de como ela está hoje, né? Completamente seca, as vaquinhas andando ali. Aqui no cantinho tem um restinho de água. Entre junho de 2012 e junho de 2014, apenas 8 meses tiveram chuvas além do esperado, né? Então, muito pouco, tá, gente? Então a gente tem aqui um gráficozinho, ó. Aqui em cima, ó, na região da Cantareira, tá falando, ó, chuvas em São Paulo, precipitação acumulada, tá? A gente tem aqui, ó, de 1984 a 2014, a gente vai vendo que eles têm picos, tá vendo, ó? De chuva e pouca chuva. É isso que eu estava falando. Existem estudos que conseguem prever quando que a gente tem de tempo em tempo, né, maior ou menor quantidade de chuva, porque é cíclico. A tendência de precipitação na Cantareira, tá vendo, ó? Ela vai diminuindo, certo? Conforme o tempo. E aqui a tendência de precipitação na cidade, no centro de São Paulo, ela vai aumentando. Esse é um outro problema. Porque, Caio, tem chovido pra caramba. Todos esses dias tem chovido. Como que essa cantareira não enche? Tem chovido no centro da cidade, né? Não tem chovido nas regiões mais periféricas ou as regiões que têm menos aglomerados urbanos, né? Que tem menos concreto. Por quê? Como a gente tem muito asfalto e muito concreto na cidade, a cidade esquenta muito. Ela fica muito quente. Sabe quando você chega em casa, ou chega no trabalho, ou chega aqui no Recifrã na parte da tarde, coloca a mão nessa parede e ela está pegando fogo? Porque ela tomou sol o dia inteiro. Quando você coloca a mão na parede, ela fica... esse calor, ele se acumula na cidade inteira. Então, no final do dia, quando vai vir aquela chuva, a nuvem está passando aqui em cima, ela vai chover onde está esse calorzão. Ela nem chega na região da Cantareira, ela nem chega na região da mata. É muito comum também a gente começar a falar, mas aquele pessoal fica jogando lixo no rio, né? O pessoal, mas a galera mora ali na favela e fica jogando lixo no rio e daí chove, alaga e a culpa é deles, porque eles ficam mesmo jogando lixo, né? Eu não estou querendo tirar a consequência de você jogar um lixo no rio, né? Mas eu faço a pergunta se tem coleta de lixo na favela, sabe? Se o caminhão de lixo sobe lá, o que a gente vai fazer com esse lixo, sabe? Então, a gente tem o costume de ir já, jogando a culpa na galera, sem antes a gente fazer uma reflexão do porquê que as coisas vêm acontecendo, sabe? Quando a gente fala da crise da água, a gente fala de uma coisa que é complexa, né?
E as complexidades, elas não podem ser simplificadas. O Edgar Morin, ele fala uma coisa muito legal sobre isso, né? Ele fala que o que é complexo não pode ser simplificado. Não é, o que pode ser simplificado é o que é complicado, né? O que é complexo, não. Porque são são redes, né? São teias de acontecimentos que determinam essa crise. Então, o ciclo da água, a impermeabilização do solo, a urbanização desenfreada, até mesmo a extinção do cerrado. São coisas que estão levando a gente a vivenciar essa crise da água. Muitos dos rios que abastecem a gente também, eles são abastecidos por bacias hidrográficas que recebem água do cerrado brasileiro. É uma rede de coisas que levaram a crise a acontecer, mas o que acontece, o grande problema da crise é de que ela já estava prevista, ó. Ela já estava para acontecer faz muito tempo. Nós não tivemos nem a oportunidade de se preparar para essa crise, né? Do nada ela já aconteceu, do nada a gente já está no volume morto, né? E a gente não teve acesso a esse tipo de informação para que a gente pudesse se preparar. E essa que é a grande maldade, essa que é a grande perversidade da coisa, né? Por que a crise ia acontecer? Muita gente já sabia, né? Só que uma elite sabia. A galera que começou a sofrer agora, o pessoal que está sem água há semanas, foi pego de surpresa, né? E essa que é a grande questão.